Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Viemos hoje, então, trazer o 6º vídeo de Dogmas de Fé da Santa Igreja Católica. Hoje iremos falar dos dogmas de sacramentos, dos sacramentos, né? Um dos dogmas mais importantes da Igreja, né? Que são os sacramentos que a nossa Santa Igreja ministra, né, para os seus fiéis. É muito importante e muito que confirma muitas das nossas crenças no Cristo. Então, o primeiro sacramento, né, o batismo. O batismo é verdadeiro sacramento instituído por Jesus Cristo. Foi dado todo o poder no céu e na terra. Ide então e ensinai a todas as pessoas, batizando-as em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo, seja a Santíssima Trindade. Isso ele fala para os apóstolos, né? Quando ele dá a missão para eles. Ele diz, ide a todo mundo, né? Ensinai todas as pessoas, né? Batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Depois nós temos o sacramento da confirmação, né? A confirmação é o verdadeiro e próprio sacramento. Esse sacramento concede aos batizados a fortaleza do Espírito Santo para que se consolidem interiormente em sua vida sobrenatural e confesse exteriormente, com valentia, a sua fé em Jesus Cristo, né? Infelizmente, né, a gente cada vez mais tem verificado dentro da igreja, né, que o jovem, ao ser crismado, se afasta, né, da igreja, ele some da igreja, né? É lamentável isso, porque com o sacramento do crisma, na verdade, o jovem tinha que se fortalecer na igreja. Como diz aqui, né? Com valentia expor a sua fé em Jesus Cristo. Confessar com força, com vigor, a sua fé no Cristo e na igreja. A igreja recebeu de Cristo o poder de perdoar os pecados cometidos após o batismo. Lá vem o sacramento da confissão, né? Foi comunicado aos apóstolos e a seus legítimos sucessores o poder de perdoar e de reter os pecados para reconciliar os fiéis caídos depois do batismo, quando pecamos. Com a confissão, nós nos dirigindo até o sacerdote, até a igreja, pedindo o perdão, confessando, né, o nosso pecado, falando o que fizemos de errado, pedindo o perdão, Jesus nos concede o perdão através do sacerdote que ali está. Muitas vezes a gente pensa, eu não vou lá contar meus pecados para um homem. Não é dessa forma que temos que pensar, né? Como eu venho sempre falando, dogma de fé, dogma de fé. É a nossa fé na igreja. Ali não está um homem. Ali está a presença viva do Cristo nos perdoando. Ali é apenas um instrumento que está na nossa frente. É como se fosse uma caneta na mão do escritor, né? Só faz aquilo que o escritor quer. E é Jesus que está nos perdoando. Ali naquele momento. Claro, quando nos arrependemos, né? De verdade também. Então a confissão sacramental dos pecados está prescrita por direito divino e é necessária para a salvação, né? Basta indicar a culpa da consciência apenas aos sacerdotes mediante confissão secreta, né? O padre não pode falar por aí o que você contou para ele, não pode, é secreto, né? Isso é
É implícito na confissão, né? O padre sabe disso, né? Aí nós vamos agora para o sacramento da Eucaristia, né? A Eucaristia é verdadeiramente sacramento instituído por Cristo. Aquele que come minha carne e bebe meu sangue tem a vida eterna. Cristo está presente no sacramento do altar na transubstanciação de toda a substância do pão em seu corpo e toda a substância do vinho em seu sangue. E se alguém falar diferente disso aí, não vá atrás. É isso que prega a nossa igreja. O pão não é mais pão, é o corpo de nosso Senhor. O vinho não é mais vinho, é o sangue de Cristo. Na hora que o padre lá no altar consagra, isso se transforma no corpo e no sangue do Cristo. Jesus não falou, isto é semelhante ao meu corpo, isto é parecido com o meu corpo, isso parece o meu sangue, isso é semelhante ao meu sangue. Não, Jesus falou, isto é o meu corpo, isto é o meu sangue. Não tem o que discutir. Transubstanciação é uma conversão no sentido passivo. É o trânsito de uma coisa para outra. Cessam as substâncias do pão e do vinho, pois sucedem em seus lugares o corpo e o sangue de Cristo. A transubstanciação é uma conversão milagrosa e singular, diferente das conversões naturais, porque não apenas a matéria, como também a forma do pão e do vinho são convertidas. Apenas os acidentes permanecem sem mudar. Continuamos vendo o pão e o vinho, mas substancialmente já não o são, porque neles está realmente o corpo, o sangue, a alma e a divindade de Cristo. Não duvidamos disso. Unção dos enfermos é verdadeiro e próprio sacramento instituído por Cristo. Existe algum enfermo entre nós? Façamos a unção do mesmo em nome do Senhor. Cristo curou tantos, né? Tantos doentes, ele fazia a cura desses doentes. E a unção do enfermo não é porque a pessoa está morrendo que vai ser feita a unção, mas para a cura também. Esse é o sacramento da unção dos enfermos. E também serve, claro, para a pessoa que está lá no leito de morte, que se converte, que se arrepende e aceita Jesus Cristo, para que, se partir desse mundo, parta com o Cristo. Sacramento da ordem, também sacramento instituído por Cristo. Existe uma hierarquia instituída por ordenação divina, que consta de bispos, presbíteros e diáconos. Está lá. Está lá nos Atos dos Apóstolos, está lá nos Evangelhos, está lá no início da nossa igreja. Essa instituição da ordem, do sacramento da ordem, para os bispos, presbíteros e diáconos. Matrimônio é verdadeiro e próprio sacramento. Cristo restaurou o matrimônio instituído e bendito por Deus, fazendo que recobrasse seu primitivo ideal, na unidade, a indissolubilidade e elevando a dignidade de sacramento. Matrimônio. Gente, aqui não é casamento. Casamento é uma coisa, matrimônio é outra. Matrimônio é indissolúvel. É o sacramento que Deus dá. As pessoas que vão lá na frente do altar, juntamente com o padre ali não é o celebrante, mas ele é uma testemunha. Quem celebra o casamento são os noivos, né? E aquele sacramento ali instituído, ali colocado, é indissolúvel. É matrimônio, não é casamento, né? Casamento pode se acabar, matrimônio não, né? Então eram esses, né, os sacramentos, os dogmas dos sacramentos que eu queria colocar hoje, para nosso entendimento e para nossa reflexão. Ficamos com Deus, peçamos a sua bênção, que Ele esteja sempre com nós,
nos colocando cada vez mais entendimento do que é a nossa fé nos dogmas da Santa Igreja Católica. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Paz e bem.